O Irã é uma terra de muitos mistérios e curiosidades, até porque é uma terra, geograficamente, na geografia bíblica, é uma terra que está muito próxima ali onde era o Jardim do Éden, descrito nas Escrituras Sagradas. O Irã está próximo do Jardim do Éden, por estar próximo do Iraque e também ali da Assíria. E muitas pessoas se perguntam quais são as etnias que vivem no Irã atualmente. O povo iraniano é descendente de qual povo, biblicamente? Pois é, neste vídeo eu estarei falando a respeito da língua dos iranianos, eu estarei falando da sua composição, da história ali do Irã, da geografia e de muito mais. Por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários e compartilhem este vídeo com pessoas que desejam conhecer a geografia de todo o Oriente Médio e de toda a humanidade, segundo a Bíblia, as tradições antigas, a história dos povos que ali habitaram e muito mais. Nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, nos livros de Daniel, Isaías, Jeremias e também Ezequiel, vão falar a respeito ali do povo que habitava na região que compreende hoje o atual Irã, e não apenas o Irã, como outros países ali ao redor do Irã, próximos do Irã. No caso, este povo, ou estes dois povos, ou simplesmente os povos que habitavam na região, são os povos Madaítas, descendentes de Madai, segundo Gênesis capítulo 10. Mas quais povos eram estes? Estes povos eram os povos medo-persas. Mas aí muitos vão se perguntar de quem os persas descendiam biblicamente, quem era o pai ancestral dos persas, segundo as genealogias bíblicas. Os judeus antigos sabiam quem era o originador dos povos medo-persas? A verdade é que sim, segundo as genealogias antigas, eles sabiam muito bem. E muito antes dos persas habitarem a região que compreende hoje o Irã, uma região muito grande do Irã, atualmente o sul do Irã inteiro, era basicamente habitado por certas tribos de povos de descendência semítica. Originalmente, na antiguidade, os povos iranianos ou povos arianos, até porque os persas, medo-persas, são os verdadeiros arianos, antes deles habitarem na região, ou pelo menos nesta região, habitava ali um povo muito mais antigo e curioso, que a Bíblia e também os historiadores vão chamar de Elam, os Elam, ou simplesmente Elamitas. Os Elamitas, eles eram um povo biblicamente conhecidos e tidos como descendentes de um dos filhos de Sem, um dos filhos mais importantes de Sem, pai dos povos semitas, que no caso era Elam ou Elão. Elam ou Elam era um dos filhos de Sem ali e foi para a direção da região ali do que hoje compreende a terra do Irã. E o nome mais antigo da terra do Irã é o nome Elam ou Ilam. Ali habitavam ali várias e várias tribos elamitas, que biblicamente eram povos semitas. Apesar de, academicamente, muitos não considerarem os elamitas ali como sendo povos semitas, pelo menos não de língua semítica, muito semelhante ao acádio ou também ao aramaico, por não ser semelhante, muitos ignoram e dizem que não, que os elamitas não eram ali semitas. Mas, biblicamente, sim, nas tradições antigas, sim, Elam é tido e visto em Gênesis 10 como um dos filhos de Sem, e portanto são sim um dos povos semitas que habitavam naquela região, viviam e vivem até hoje na genética dos atuais iranianos, principalmente os iranianos da região do sul do Irã. Nas outras regiões do Irã, como demonstrado aí no mapa, nós podemos perceber que o sul do Irã é representado aí com Elam ou Ilan, e esta região era a região dos elamitas, os primeiros habitantes da região do que hoje é o país do Irã. E nas outras regiões eram basicamente habitadas por três outros povos de mesma origem, que eram os povos madaítas, biblicamente, ou povos arianos, os verdadeiros arianos. Sim, os iranianos atuais são os verdadeiros arianos, miscigenados com alguns povos semitas antigos, mas ainda assim são o povo ariano. Ainda assim, são descendentes das tribos arianas. Mas quais tribos eram estas aí que deram origem aos atuais iranianos? Uma coisa que precisamos entender é que o Império Medo-Persa e os povos arianos não eram apenas um povo, mas sim um grupo de povos ali de mesma origem. E tais povos
habitavam não apenas no Irã, mas também no que hoje é o Paquistão, o Afeganistão, entre outras regiões aí do Oriente Médio. Ali são de povos de herança, de genética, de sangue daqueles povos antigos de origem aí madaíta ou simplesmente ariana. Os outros povos que habitavam também a região do Irã eram os seguintes povos de origem aí ariana ou simplesmente madaíta. O primeiro povo que habitava a região de origem aí ariana era simplesmente o povo Medo ou simplesmente os povos Medas. O povo Meda era uma tribo aí ariana, era uma tribo descendente aí dos antigos arianos e biblicamente aí, segundo as genealogias, eram descendentes de Madai. Madai, que era um dos filhos de Jafé, portanto, eram povos jafeitas, povos de pele mais clara, de olhos mais claros. O segundo povo, e talvez o mais conhecido e mais visto, até porque o seu nome é muito famoso, mas muito famoso na antiguidade, é o povo persa. O povo persa também era aí uma tribo, ou talvez simplesmente o nome de uma região aí do Irã, um povo, ou talvez uma região do Irã, que simplesmente ganhou muita notoriedade nos tempos antigos. E os persas, eles são chamados, muitos iranianos gostam muito de ser chamados nos dias atuais de persas, e não de outros nomes, como iranianos. Eles gostam bastante de ser chamados de persas. Além deles, também existia uma outra tribo ali de povos iranianos ou madaítas, que eram chamados aí pelo nome de partas, que também eram uma das tribos ali que compreendiam a região na antiguidade e também até os dias de hoje. Os povos arianos, ou simplesmente povos madaítas, eles falavam diferentes tipos de línguas, porém todas elas relacionadas entre si e semelhantes entre si. Linguisticamente, as línguas arianas ou iranianas, elas são tidas e colocadas aí na família linguística indo-europeia ou família linguística jafetita. Portanto, a língua deles era uma língua jafeítica. É curioso mencionar que no livro de Daniel, quando a mão misteriosa aparece ali no capítulo 5 do livro de Daniel, basicamente a mão de Deus ali aparece e escreve, e nessa citação que Deus escreve ali, que apenas o profeta Daniel conseguiu ali ler para todos ali entenderem o que estava escrito, ele menciona o povo persa, ele menciona os povos medo-persas. A língua atual do Irã é o persa, a língua persa, chamada em persa de Farsi. Farsi é basicamente a língua persa. A inscrição descrita em Daniel, capítulo 5, ali que foi, no caso, traduzida ali pelo profeta Daniel ao povo ali da Babilônia, ao povo caldeu, aos caldeus que estavam ali, especialistas e mais especialistas em línguas antigas estavam ali, e ninguém conseguiu decifrar o que Deus tinha escrevido na parede. Porém, Daniel deu a tradução para o aramaico, que estava escrito o seguinte: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, que tem um significado de pesado foi o seu reino e dado aos medo-persas. Os iranianos atuais são basicamente uma mescla aí de povos de origem jafetita, ali povos de origem da descendência de Madai, segundo a Bíblia, no caso os povos arianos, por conta de que Madai era filho de Jafé. Segundo algumas tradições do livro dos Jubileus, uma tradição antiga do livro dos Jubileus, vai dizer que a esposa que Madai tomou não foi uma mulher da herança ali de seu pai, Jafé, mas sim uma mulher de herança ali da descendência de Sem. É descrito no livro dos Jubileus que Madai, pai dos medo-persas, entre outros povos de origem persa, ou simplesmente ariana, basicamente ele se casou com uma das filhas de Sem. Sem teve muitas filhas e muitos filhos, e uma dessas filhas ali se casou com Madai, ao qual ela foi mãe ali de todos estes povos. Sendo isso verdade ou não, a verdade é que simplesmente os elamitas, que são sim povos semitas, eles se misturaram grandemente e fortemente com os povos de origem madaíta, os medo-persas, e por isso no Irã nós podemos ver ali pessoas com um aspecto bem europeu, com olhos claros, pele bem branca, e outros ali nós vemos ali com uma característica mais semítica, bem semelhante ali aos povos, os outros povos do Oriente Médio, como os próprios iraquianos e também ali o pessoal da região da Arábia Saudita. Tem uma certa semelhança com os outros povos semitas, porém os persas, no caso, são tidos e considerados como povos de origem iraniana, povos de origem aí madaíta, jafetita, por conta disso,
muitos deles aí têm um aspecto bem semelhante ao europeu, e até mesmo a língua persa aí tem muitas semelhanças linguisticamente aí com outras línguas europeias, como as próprias línguas germânicas, como nós podemos ver em inglês, mãe é mother, né, mother, já em persa, no caso em persa, mãe é madar, repare a semelhança de madar e mother, é bem semelhante. Além disso, nós também temos a semelhança de pai. Pai, em inglês, é father. Já em persa antigo, é padar. Padar e father, em inglês, é muito semelhante. Estão aí mais algumas semelhanças linguísticas aí da língua persa com o inglês, que é germânico. Nós também podemos ver a palavra irmão em persa, que é muito semelhante ao inglês, que é germânico, de origem no caso ali indo-europeia, e aí nós podemos ver que o persa é uma língua sim indo-europeia. Nós podemos ver aí o nome irmão, o termo para irmão em persa é, no caso, baradar, já em inglês é brother. Repare a semelhança do brother com o baradar. Estas são só algumas semelhanças linguísticas aí da língua persa aí com algumas línguas indo-europeias. No caso que eu citei aqui foi o inglês, que é germânico. Essas são só algumas das semelhanças. Existem várias outras semelhanças aqui. Se eu fosse citar, o vídeo ia ficar muito grande e muito longo. Ou seja, linguisticamente eles estão relacionados. Mas por conta ali dos povos elamitas, eles tiveram misturas com os elamitas no sul. E no Irã hoje nós podemos ver aí uma diversidade ali de povos, de tribos iranianas ali, que são basicamente uma mescla. Obviamente, a maior genética ali é a jafetita, é a descendência de Madai, dos povos medo-persas, mas também tem uma herança semítica da parte dos elamitas. Eu espero que todos tenham gostado deste vídeo, onde eu venho trazer aí a origem étnica, linguística e um pouco histórica aí dos povos aí que habitam hoje o que hoje é o Irã e do próprio Irã. Eu espero que todos tenham gostado deste vídeo. Dito isto, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim. Deixem aí nos comentários sugestões de mais povos, assim como os iranianos, entre outros povos que vocês têm curiosidades ali de descobrir as suas raízes, as suas origens étnicas, ali a sua história e, além de sua história, a sua língua, a sua cultura, mistérios da humanidade envolvendo eles e muito mais. Afinal de contas, esta é a especialidade do canal Mistérios de Elohim. Dito isto, até o próximo vídeo do canal.